Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo na compilação Internet das Coisas e Inteligência Artificial. Vamos espreitar por trás do véu dos nossos brilhantes dispositivos inteligentes para descobrir os custos que muitas vezes não vemos, custos que vão desde os nossos dados pessoais até ao impacto real no nosso planeta. Vamos a isso! Todos gostamos de conveniência, não é verdade? Um simples comando de voz e o mundo parece ajustar-se a nós. Mas à medida que abrimos a porta de casa a esta tecnologia, surge uma questão que não podemos ignorar. Qual é o verdadeiro preço que pagamos por toda esta facilidade? É só pensar no nosso dia-a-dia. Um pedido rápido e a despensa volta a ficar cheia. Um toque no pulso e toda a nossa atividade física é registada e analisada. Ou então, a banda sonora da nossa vida está sempre pronta a um simples comando de voz de distância. Esta integração parece perfeita. É a grande promessa do nosso mundo conectado. Mas tudo isto é só a ponta do iceberg. E que não haja dúvidas, estas inovações são absolutamente incríveis. A inteligência artificial e a internet das coisas, a chamada IoT, estão a transformar as nossas casas e cidades de formas que, até há bem pouco tempo, pareciam mesmo ficção científica. E para termos uma ideia da escala disto, olhem só para este número. A International Data Corporation prevê que até 2026 vamos ter 49 mil milhões de dispositivos IoT ligados em todo o mundo. O que é preciso perceber é que cada um destes 49 mil milhões de aparelhos é um ponto de recolha de dados. E isso leva-nos diretamente à primeira camada oculta de tudo isto. O que é que alimenta este ecossistema gigante que não para de crescer? A resposta, no fundo, é muito simples. São os dados. Os nossos dados. Pois é, e a forma como estes dados são, digamos, extraídos e usados tem um nome. É um conceito-chave que precisamos mesmo de perceber para entender o que está em jogo. O autor Ariel Hernan Vercelli chama-lhe extrativismo de dados. A analogia é muito forte. É como se estivéssemos a falar da extração de um recurso natural, como o ouro ou petróleo, só que aqui o recurso são os detalhes mais íntimos das nossas vidas, recolhidos em massa e muitas vezes sem sabermos bem para quê. E esta citação de Vercelli bate no ponto essencial: a falta de consentimento adequado. Será que clicar em aceite naqueles termos e condições gigantescos que ninguém lê conta mesmo como um consentimento adequado? Fica a pergunta no ar, não fica? E claro, este extrativismo de dados não é uma coisa inofensiva, longe disso. O que nos leva à camada seguinte do nosso tema, as consequências sociais e democráticas bem profundas que podem surgir quando esta prática não tem qualquer tipo de controle. E aqui é que a coisa fica séria. Quando os dados pessoais são recolhidos e usados nesta escala massiva, o problema já não é só a privacidade. São os próprios alicerces dos nossos direitos e da nossa democracia que podem ser abalados. E atenção, isto não é teoria da conspiração. O caso da Cambridge Analytica é talvez o exemplo mais conhecido, não é? O processo foi exatamente este. Dados de milhões de utilizadores de Facebook foram recolhidos, usados para criar perfis psicológicos detalhados e, a seguir, essas pessoas foram bombardeadas com mensagens políticas feitas à medida para influenciar eleições. É um exemplo que mostra na perfeição como os dados pessoais se podem transformar numa arma política e revela o quão frágeis se tornam os nossos processos democráticos. E o perigo não acaba na política. Como aponta Flávio Soares Munhos, estes mesmos mecanismos podem infiltrar-se noutras áreas e criar preconceitos algorítmicos. Imaginem um algoritmo de contratação que, sem querer, discrimina com base no género ou na etnia, ou um sistema de justiça que usa dados enviesados para prever a probabilidade de alguém cometer um crime. As consequências no mundo real são enormes. E agora, vamos levantar a última camada, uma que é quase sempre esquecida. O nosso mundo digital, que parece tão limpo e etéreo, tem uma pegada física muito real e pesada no nosso planeta. A autora Anna Frank fala nisto de uma forma muito clara. Pensemos nisto. Cada vez que fazemos uma pesquisa no Google, cada série que vemos em streaming, cada fotografia que guardamos na nuvem, tudo isso consome energia. Os centros de dados que armazenam toda esta informação são gigantescos consumidores de eletricidade e usam quantidades absurdas de água para arrefecer. E o que acontece aos nossos telemóveis e gadgets quando já não os queremos? Bem, juntam-se a uma montanha de lixo eletrónico que não para de crescer. Ok, o cenário pode parecer um bocado negro, mas a ideia aqui não é criar pânico, é criar consciência. Porque os autores também nos mostram caminhos para o futuro, formas de aproveitar o melhor da tecnologia, ao mesmo tempo que tentamos mitigar os seus perigos. Mas então, como é que se faz isso? Bem, o grande desafio é mesmo este. A tecnologia avança a uma velocidade alucinante, enquanto a lei, por natureza, é muito mais lenta.
Como é que se consegue regular algo que está sempre a mudar? Uma das autoras, Salma Letícia Jalifev Vialon, aponta para uma solução interessante, uma abordagem em duas frentes. Por um lado, temos a chamada hard law, ou seja, as leis e os tratados que já conhecemos. O problema é que são lentos a adaptar-se. E para complementar, entra a soft law. E o que é isto? Basicamente são regras mais flexíveis, certificações, auditorias a algoritmos, transparência. É uma abordagem muito mais ágil. E que princípios deviam guiar esta regulação? A autora aponta para um modelo que a União Europeia tem vindo a desenvolver, que é quase como uma checklist para uma tecnologia mais responsável. Coisas como o controle de risco e transparência para sabermos como os algoritmos tomam decisões. Igualdade, para combater os preconceitos. E sustentabilidade, para que a inovação não destrua o planeta. É um roteiro muito completo para se inovar com consciência. No fundo, o que todos os autores defendem resume-se a uma ideia central. Temos de recentrar a tecnologia. Temos de garantir que esta ferramenta, que é incrivelmente poderosa, está ao serviço dos valores humanos, da dignidade e do bem comum, e não apenas dos lucros das empresas ou do controle dos governos. E isto leva-nos a uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. A tecnologia não é uma força da natureza que simplesmente nos acontece. É uma ferramenta que nós, seres humanos, construímos. Cada linha de código, cada produto, cada lei que se cria, tudo isso molda o mundo em que vivemos. A questão final, então, não é o que a tecnologia nos vai fazer, mas sim o que é que nós vamos escolher fazer com ela.